Vamos resolver questões, então, para que a gente possa fixar todo o conteúdo aprendido. Essa matéria realmente ela tem uma subjetividade muito grande, mas é aí onde vem a parte de você ficar praticando, fazendo várias questões. Vai chegar um momento que você começa a ler a questão e já sabe até a resposta. Ah, Joana, por quê? Porque eu sou mãe de Ná? Não, pela prática. Justamente porque você vai estar sabendo quais são as palavrinhas-chave. Então vejamos aqui. Essa questão aqui de 2016, ela diz assim: expansão do capital intelectual, renovação da cultura organizacional, aumento da interação da equipe da organização e identificação de possíveis melhorias são algumas das vantagens atribuídas ao recrutamento interno. Vamos lá. Questões longas, sempre temos que ir parte por parte. Recrutamento interno é quando eu permito que apenas as pessoas de dentro da empresa se candidatem ao cargo. A gente tem como vantagem que ele é mais barato, ele é mais rápido, ele é mais confiável, proporciona mais confiança, ele estimula o funcionário a se capacitar, preparar, mantém a cultura organizacional. O recrutamento externo é quando eu permito que apenas as pessoas de fora da empresa se candidatem ao cargo. E aí, nesse recrutamento externo, eu renovo o capital intelectual, eu vou atrair pessoas novas. Então, me acompanha aqui, veja só, parte por parte. Ele quer saber como vantagem atribuída, uma vantagem do recrutamento interno, quando eu permito que apenas as pessoas de dentro da empresa se candidatem. Vamos lá. Expansão do capital intelectual, já está falso. Já está falso. Expansão do capital intelectual, quem permite é o recrutamento externo. Então, ó, o recrutamento externo é o que permite expansão do capital intelectual, já que eu vou trazer pessoas novas, com ideias novas, pessoas que consigam reciclar a organização. Como isso aqui já está falso, então nós já sabemos que a questão está falsa, né? Só que aí vamos ver o resto. Renovação da cultura organizacional também é característica do recrutamento externo. O recrutamento interno, ele mantém a cultura organizacional. Aumento da interação da equipe da organização e identificação de possíveis melhorias. Rapaz, tudo isso aqui são características do recrutamento externo. Se eu atraio pessoas que estão fora da empresa, eles são capazes de identificar vícios que para quem está dentro da organização se torna comum. Você já percebeu que às vezes existem coisas que só que percebe quem está do lado de fora? Pois é. Então essa possível identificação de possível melhoria também é uma característica do recrutamento externo. Então, na verdade, tudo que nós temos aqui são características do recrutamento externo. Isso significa que a questãozinha, ela está falsa. Ficou claro? Facinho, né? Vamos continuar. A próxima questão diz assim: embora o recrutamento interno, externo e misto sejam as formas de recrutamento mais difundidas e comumente utilizadas nas empresas, novas modalidades para a busca de talentos vêm sendo adotadas. A exemplo do recrutamento online. Cuidado! Nós só temos 3 tipos de recrutamento: o interno, o externo e o misto. O online, agência de recrutamento, jornais, revistas, são técnicas de recrutamento. Então, cuidado para não confundir. Tipos de recrutamento nós só temos interno, externo e misto. Técnicas de recrutamento, é verdadeiro é dizer que o online está sendo cada vez mais utilizado. Só que online não é um tipo de recrutamento, é uma técnica. Assim como agência de recrutamento, jornal, revista. Então, a questãozinha aqui, ó, ela também vai estar falsa. Ficou claro que moleza? Eu vou ser sincero, muita gente erraria essa questão porque acreditaria que não, realmente o online está sendo cada vez mais utilizado. Só que ele está comparando o tipo de recrutamento, interno, externo e misto, com técnica de recrutamento. Tá bom? Continuando. Próxima questão diz assim: o recrutamento é um processo comparativo de decisão e escolha que visa encontrar o profissional certo para o momento oportuno, ocupar determinado cargo. E aí a questãozinha está falso.
Quem busca o profissional certo para determinado cargo é a seleção. O recrutamento é uma atividade convidativa, aliciadora. Venha trabalhar conosco, vem aqui. Já quem compara é a seleção. Então, na verdade, se em vez de recrutamento, nós tivéssemos aqui o nome seleção, tipo, a seleção é um processo comparativo, aí sim, de decisão e escolha, que visa encontrar o profissional certo para, no momento oportuno, ocupar determinado cargo. Aí a questãozinha está verdadeira, mas a questão aqui, ela está falsa. Ficou claro? Moleza, né? Continuando então. A próxima questão diz assim: as transferências de pessoal dentro da organização, as promoções e os planos de carreira são modalidades de recrutamento interno. Vamos parte por parte. Transferências de pessoal é interno. Promoção e os planos de carreira são modalidade do recrutamento interno. Promoção e plano de carreira. Plano de carreira não é uma modalidade. O resto não tem problema. Então, questãozinha aqui, ó, falsa de novo. O plano de carreira, ele vai explicar nada mais como é que o indivíduo vai crescer dentro da empresa, tá certo? E na hora de crescer pode ser através de um novo funcionário ou funcionário que já exista. E aí a questãozinha incorreta. Tá claro? Continuando. A próxima questão diz assim: o recrutamento externo em um órgão público é sempre mais vantajoso que o recrutamento interno, porque propicia a aquisição de novas experiências e um enriquecimento dos recursos humanos existentes. Essa palavrinha sempre nos dá uma balançada, tá? Mas é porque ele está falando que ele é sempre vantajoso em relação a essas características. Quais são? Novas experiências e um enriquecimento dos recursos humanos existentes. Essas são características do recrutamento externo. Se a questãozinha parasse aqui, a questãozinha estaria falsa. Eu não posso dizer que sempre o externo é mais vantajoso que o interno. Por que eu não posso afirmar isso? Porque o interno ele é mais confiável, ele é mais barato. Mas se eu estou justificando, dizendo que ele traz novas experiências e enriquece os recursos humanos existentes, a questãozinha fica verdadeira. Ficou claro? Então, cuidado. Sempre vá atrás de interpretar a questão toda. Então, por causa dessas justificativas, eu posso dizer que o externo sempre vai ser mais vantajoso. Tá bom? Próxima questão. Do ponto de vista de aplicação, as organizações devem recorrer ao recrutamento externo, uma vez que o mercado de recursos humanos dispõe de candidatos mais capacitados para atuarem nas empresas. Olha para cá. Do ponto de vista de aplicação, o interno, ele é mais barato. O interno, ele é mais confiável e é mais rápido. Então, do ponto de vista de aplicação, qual é o recrutamento que eu devo utilizar? O interno e não o externo. Então, a questãozinha, ela se torna falsa. Você está percebendo? Isso aqui já foi tema de redação do Banco Central. Pedi para explicar as diferenças do recrutamento interno, externo e misto. Tá bom? Muito bem. Vamos continuar aqui. Próxima questãozinha. A introdução de novos profissionais nas organizações é entendida como uma desvantagem do processo de recrutamento externo. Não. Traz experiências novas, renova, recicla, permite que as pessoas tenham a capacidade de identificar vícios, que para quem já está dentro da empresa se torna algo habitual, tá? Uma vez que novos contratados tendem a desestabilizar culturas organizacionais consolidadas. A parte finalzinha, quando afirma que tende a desestabilizar a cultura, cuidado, tá? É óbvio que o interno ele mantém a cultura e o externo renova. Mas eu não posso dizer que o externo vai transformar a cultura que já existe em uma cultura ruim. Tá bom? Então, ó, questãozinha aqui, falsa também. Próximo.
Próxima questão, questãozinha longa. Avalie as afirmativas abaixo e marque a incorreta sobre recrutamento e seleção de pessoal. Letra A. A seleção de pessoal é responsável por selecionar os profissionais mais adequados para suprir as necessidades da empresa ou organização. Óbvio, só que ele quer, a incorreta. A letra A, ela está verdadeira. A seleção é responsável por escolher, por selecionar o melhor profissional, o mais preparado para o cargo. Perfeito. B. O recrutamento de pessoal é responsável por captar candidatos a emprego para vagas em aberto em uma empresa ou organização. Verdade. O recrutamento é uma atividade de captação, aliciadora, atrativa. Então, B, verdadeira, mas ele quer a falsa. C. A seleção de pessoal tem por finalidade escolher, dentre os candidatos a emprego, os mais adequados para atender às necessidades da empresa ou organização. Olha só, seleção de pessoal, olha a palavrinha-chave, escolher, verdade. A seleção escolhe, a seleção compara, a seleção decide quem é que vai trabalhar na organização. Questãozinha aqui, verdadeira. D. Todo o processo de seleção baseia-se na análise comparativa entre as exigências do cargo e as características do candidato. Verdade. As exigências do cargo é quando a gente fala de análise do cargo, tá? É aqui onde a gente vai estabelecer quais são os requisitos, quais são os conhecimentos, as habilidades, as atitudes, as competências que o funcionário tem que ter para poder ocupar aquele cargo. E aqui ele está dizendo que vai comparar com as características do candidato, o currículo dele, o perfil dele, as informações. Inclusive tem uma questão interessante que diz que o currículo por si só, ele fornece informações insuficientes para o processo de seleção. E a questãozinha está verdadeira. Se você olhar bem, só o currículo não contém as informações completas. Por isso que as entrevistas são feitas. A entrevista ela serve para complementar as informações que outros métodos não conseguiram obter, tá? Letra D, verdadeira. Letra E, o recrutamento de pessoal é responsável por selecionar os profissionais mais adequados para suprir as necessidades da empresa ou organização. Quem seleciona não é o recrutamento. Quem seleciona é a seleção. Então, o gabarito errado aqui vai ser justamente a letra E, já que ele quer a incorreta. Ficou claro que moleza? Muito bem. Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: uma empresa de porte médio, fabricante de janelas de alumínio, recebeu uma grande encomenda e precisa contratar rapidamente, olha aqui uma palavrinha-chave, rapidamente 5 pessoas para o cargo de auxiliar de operações, para trabalharem sob supervisão dos técnicos mais experientes. O cargo exige que os ocupantes tenham como qualificação educação profissional técnica de nível médio e 6 meses de experiência. Então, a qualificação vai ser educação profissional técnica de nível médio e 6 meses de experiência comprovada. Nessa situação, é recomendável que o processo de seleção priorize. Bom, nós vamos ter várias técnicas. Nós temos as entrevistas, nós temos as provas, teste de personalidade, técnica de simulação. Então, o ideal é fazer essa questãozinha aqui por eliminação, tá? Qual é a melhor maneira para encontrar uma pessoa que tenha 6 meses de experiência e que tenha qualificação técnica, tá certo? De nível médio, tá? Teste de personalidade, não. Teste psicométrico também não. Eles são utilizados mais para pessoas de nível estratégicos. Observe aqui que ele está querendo alguém para o nível operacional, de produção. Então, vamos lá.
Prova escrita e teste de personalidade. A prova escrita, ela é ideal quando eu quero saber o conhecimento do indivíduo. A prova teórica, se eu quero saber a experiência, o ideal é uma prova de realização. Então já elimino aqui. E ainda fala teste de personalidade. Teste de personalidade não é uma técnica utilizada para as pessoas no nível operacional. Se utiliza mais para níveis estratégicos e quando o objetivo é montar equipes, tá? Então tá falso aqui também. Dinâmica de grupo e entrevista. A entrevista pode ser: a dinâmica de grupo não permite a experiência, avaliar a experiência. Vamos ver outro item se está melhor. Dinâmica de grupo e testes psicológicos. Teste psicológico também não é necessário para nível operacional. E a letra D fala prova de realização, que é muito bom, tá? E teste de personalidade. Teste de personalidade não é necessário para nível operacional. Então já eliminei aí letra A, letra C e letra D. E aí falta letra B e letra E. Eu vou ver qual é melhor. Observe que letra B fala dinâmica de grupo e entrevista. E a letra E fala prova de realização e entrevista. Entrevista está igual, então isso aqui continua, tá? Se eu quero avaliar a experiência técnica, você acha que é melhor uma dinâmica de grupo ou a prova de realização? Giovana, eu não estou lembrado qual é a prova de realização. Quando você vai tirar a carteira de motorista, você vai dirigir o carro. Essa é a prova de realização. Ah, Giovana, ela é ideal para saber se a pessoa sabe usar aquela máquina, né? Perfeito. Então, o gabarito dessa questão, letra E. Não é muito comum encontrar questões desse tipo, mas sempre que cair, você vai fazer por eliminação. Tá claro? Muito bem. Então, o gabarito dessa questão da FGV vai ser a letra E. Continuando aqui. Próxima questão, também da FGV, diz o seguinte: um gerente de marketing precisa selecionar um candidato para uma vaga na sua equipe. Recebeu, por indicação, 4 currículos com nível de formação adequado e experiência compatível com o cargo. Eu quero deixar bem claro que eu posso usar a indicação para receber currículo. Eu não posso usar a indicação, é para seleção, tá? Mas para o recrutamento, sim. Quanto mais currículos, melhor. Continuando. O gerente resolveu marcar uma entrevista, uma conversa, para melhor conhecer os candidatos, para escolher o mais adequado à vaga. Esse tipo de entrevista desestruturada, como instrumento de seleção, tem como desvantagem. Vamos relembrar aqui quais são os tipos de entrevista? Nós vamos ter a entrevista, vamos colocar aqui, na letra C. Pronto. Quais são os tipos de entrevista? Nós vamos ter aqui a entrevista estruturada, a entrevista diretiva, a não diretiva, também chamada de informal ou desestruturada, e a entrevista de descrição comportamental. Pronto. Nós temos essas 4 entrevistas. A entrevista estruturada é quando eu estabeleço aqui um questionário. Perguntas padronizadas. Eu estabeleço aqui um questionário. Perguntas padronizadas. Na entrevista diretiva, eu estabeleço quais são as informações desejadas. Presta atenção que na estruturada eu estabeleço quais são as perguntas. Na diretiva, quais são as respostas. A não diretiva, também chamada de desestruturada, aleatória, informal, não tem planejamento nenhum. O que for surgindo na minha cabeça no momento, eu vou questionando. Giovana, isso não tem desvantagem? Claro que tem. Uma das desvantagens vai ser justamente que pode ser que surjam perguntas que façam ter compartilhamento de informações pessoais, que em nada vai agregar ao processo de entrevista. Digamos que eu estou aqui entrevistando alguém e coincidentemente ela está com a camisa do time de futebol que eu torço. E primeiro que não deveria ir com o time de futebol para a entrevista, mas tudo bem. A pessoa foi. E aí a gente começa a falar sobre
o time de futebol. Tem uma lógica, tem algum objetivo? Qual a objetividade dessa? Nenhuma. Então, uma das desvantagens da não diretiva, que ela é também chamada de informal, aleatória, ela não é planejada, uma das desvantagens é que eu posso compartilhar, eu posso obter informações pessoais que em nada vai agregar ao processo de entrevista. A entrevista de descrição comportamental, ela permite avaliar habilidades, avalia experiências, ela pergunta, ela coloca o indivíduo em determinada situação e pergunta como é que ele atuaria, certo? Permite avaliar a habilidade, a experiência. Por exemplo, digamos que você fosse me entrevistar e eu sou professora de concurso. E aí você me entrevistou há 8 anos, há 9 anos, quando eu comecei a dar aula para concurso. E você dissesse assim, Giovana, se em um aulão de véspera, que está acontecendo dia de sábado, e a prova é dia de domingo, você percebe que tal aluno ou um grupo de alunos não sabe de nada de administração, o que você faria? Essa é a entrevista de descrição comportamental. Naquela época eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Aí eu diria, eu procuraria chamá-los e explicar bem detalhado para que eles possam fazer uma boa prova. Hoje, com a experiência que eu tenho, eu não faço nada. Com aqueles alunos, não. Porque nenhum aluno vai aprender uma matéria de administração, nenhuma matéria, no sábado antes da prova. Então, naquele momento, naquele aulão, onde eu estou resolvendo muitas questões, eu estou preocupada com aquele aluno que tem a chance de aprovação. Então, se eu percebo que eu tenho um grupo de 5, 6 alunos que nunca estudaram administração, eu os ignoro. E eu vou dar aula para os outros, com nível mais em cima, onde eu sei que realmente eu posso ajudar na aprovação. Então, ela permite avaliar a experiência, permite avaliar a habilidade, a capacidade do indivíduo de lidar com aquela situação. Então, repetindo, a entrevista estruturada, eu estabeleço aqui um questionário. Um questionário onde estão todas as informações necessárias. Já na entrevista diretiva, eu estabeleço as informações. Aqui é um questionário. Perguntas padronizadas. Informações. Quando eu obtiver as informações que eu desejo, quando eu encaixar o indivíduo dentro daquele perfil, eu já sei que ele está apto. A não diretiva não é planejada. Isso significa que a qualquer momento que vai surgindo uma coisa na minha cabeça, eu vou perguntando. E essa é uma das desvantagens. Ficou claro? Opa, deixa eu apagar aqui. Então, voltando. Uma das desvantagens da entrevista desestruturada é que ela tende a gerar informações desnecessárias e pessoais, justamente por não ser planejada. Verdade. A letra B diz que consome muito tempo do entrevistador e do entrevistado. Isso vai depender da quantidade de perguntas que você quiser fazer. Foco no candidato como pessoa, não nos conhecimentos técnicos. Quem faz isso é o teste de personalidade, tá? Não permite avaliar o comportamento do candidato. Não acrescentam informações relevantes. Realmente é uma característica, uma desvantagem da entrevista desestruturada, é o que está escrito na letra A. Ficou claro, povo lindo? Muito bem. Continuando então. A próxima questão diz o seguinte. Com referência aos processos de recrutamento, analise as afirmativas a seguir. 1. O processo de recrutamento interno apresenta como vantagens, vamos lá, ser mais rápido? Verdade, ele é mais rápido. Ele é mais barato que o externo? Verdade. E manter a motivação do grupo? Verdade. Você, inclusive, pode acrescentar aqui, manter a cultura organizacional e incentiva o desenvolvimento profissional. 2. A desvantagem de se adotar o recrutamento interno como política está explicitada pelo princípio de Peter, verdade, e eu já cometi esse erro. Eu já promovi funcionário até o máximo da sua incompetência. Ah, Giovana, eu não estou entendendo. Vejamos aqui, preste atenção. Isso aqui eu já cometi esse erro. Tá? Digamos que eu tenho um excelente operário, tá? E eu vou adotar o recrutamento interno para tentar motivar os funcionários. E eu pego esse, vamos dizer que é vendedor? Aí eu pego esse vendedor e promovo para o gerente de vendas. Só que tem um pequeno probleminha. Nem sempre um bom vendedor se torna um bom gerente.
O gerente ele precisa planejar, ele precisa orientar, ele precisa persuadir, ele precisa capacitar. Então, esse é o princípio de Peter. É quando há a promoção do indivíduo até a máxima da sua incompetência. Então, por exemplo, eu tenho aqui um vendedor que eu promovo para gerente, só que como gerente ele é péssimo. E aí eu tenho aqui, ou eu demito ele, porque rebaixá-lo de qualquer maneira vai desmotivar. Então esse é o princípio de Peter. É uma desvantagem do recrutamento interno. É a promoção do indivíduo até o máximo da sua incompetência. Então, 2 verdadeiro. 3. A maior desvantagem do recrutamento externo é o aporte de pessoas com ideias novas e práticas exógenas ao grupo. Isso é uma desvantagem que tenha ideias novas, experiências novas? É óbvio que não. Então, na verdade, o item 1 e 2 estão verdadeiros, gabarito letra D de dado. Ficou claro? Moleza, né? Muito bem. Estamos fixando tudo aquilo que foi visto na parte teórica. Próxima questão, ela diz assim: o modelo de seleção de pessoas que se caracteriza por existirem vários candidatos para cada vaga e várias vagas para cada candidato é denominado, vamos lá, existem 3 modelos de seleção. Modelo de colocação, quando existe uma vaga e um candidato. Aquela história de só tem tu, vai tu mesmo, esse é o modelo colocação. Modelo seleção, quando eu tenho uma vaga e vários candidatos. E o modelo classificação, quando eu tenho várias vagas e vários candidatos. Então preste atenção. O modelo, olha a redundância, existem 3 modelos de seleção e um deles se chama seleção. Existem 3 modelos de seleção: colocação, uma vaga, um candidato; seleção, uma vaga, vários candidatos; e classificação, várias vagas e vários candidatos. Então, se eu tenho um modelo de seleção de pessoas que se caracteriza por existirem vários candidatos para cada vaga e várias vagas para cada candidato, então, na verdade, é porque eu tenho várias vagas e vários candidatos. Esse vai ser o modelo classificação. Você está vendo aí? Então, cuidado com a redundância. Existem 3 modelos de seleção: colocação, seleção e classificação. Perfeito. Por enquanto, a gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente continua.